Olá, jovens. Nesse vídeo eu vou solucionar, resolver as questões que eu havia comentado durante a aula, tá certo? Que diz respeito à disciplina de programação web. A gente vai começar com a primeira questão. Vou apresentar aqui como é que está o nosso site. Temos o estilo do nosso site, que é para deixar ele bonito. Aqui dentro do body, a gente tem o nosso conteúdo. E aqui abaixo a gente tem o espaço onde a gente vai inserir o nosso código jQuery. Aí, no caso, a gente tem aqui o enunciado da questão, que diz o seguinte: com base no HTML acima, escreva o código responsável por selecionar o elemento strong e exibir seu texto no console. Utilize o jQuery para selecionar o elemento e pegar o seu texto. Pessoal, o jQuery, como vocês já sabem, ele é uma ferramenta, que ajuda a gente a escrever menos código. E essa ferramenta é da linguagem de programação JavaScript. Então, a gente vai começar a utilizar o jQuery para resolver os nossos problemas, porque se torna muito mais fácil e mais rápido. No enunciado da questão, diz que é para a gente selecionar um elemento, que esse elemento é o strong, pegar seu texto, e exibir ele no console. Vamos lá. Primeiro de tudo, se eu quero exibir alguma coisa no console, primeiro de tudo eu tenho que ter essa coisa, eu tenho que pegar, eu tenho que selecionar. Então, inicialmente a gente vai utilizar o jQuery, e essa é a estrutura básica dele, e dentro dos parênteses a gente coloca o tipo de seletor que a gente quer. Se a gente quer pegar um elemento, os elementos strong, então a gente tem um seletor chamado seletor de elemento. Que esse seletor de elemento, a gente coloca o nome do elemento e o jQuery se encarrega de pegar todos os elementos dentro do body, que é dentro do nosso site, que isso aqui é a parte onde é exibida, e armazenar para a gente. Ou seja, quando eu escrevo strong, o que é que eu estou dizendo? jQuery, para todos os elementos strong, selecione eles. Ou também posso dizer, jQuery seleciona todos os elementos strong. Ele selecionou todos. Porém, a gente não armazenou eles, Para a gente fazer alguma coisa, vamos supor, pegar o texto, mudar a cor, mudar ele de posição, a gente vai ter que armazenar ele numa variável para depois fazer isso. A gente vai armazenar os elementos strong na variável elementos. Pronto. Essa primeira parte já foi feita. A gente selecionou todos os elementos strong, conforme enunciado da questão. Vamos dar uma olhada como é que está o nosso site. Está aqui o nosso site, com o tema liberdade. Está falando aqui sobre liberdade. Pronto. A primeira parte já foi feita, que é pegar os elementos strong. Agora, a gente vai exibir esses elementos, o texto desses elementos no console. A gente tem o comando console.log, que ele permite que a gente exiba informações no console do navegador, tanto do computador ou o navegador do celular. Pronto. Eu vou digitar aqui elementos, que foi a nossa variável que está armazenando todos os elementos strong dentro do nosso body. Se eu executar isso aqui no site, atualizando a página, ele não exibe o texto, Como eu disse, ele pegou todos os elementos, O elemento envolve tudo. Quando eu clicar aqui, ele selecionou 2. Quando eu passo o mouse por cima, ele direciona. Não prejudica outra pessoa e independência do ser humano. Beleza, mas ele não pegou o texto, Aí lá no jQuery, a gente tem
uma funçãozinha chamada text, que ela é responsável por pegar o texto dos elementos que ela está vinculada, né? No caso, esses elementos aqui, né, que eu peguei, que são todos os elementos strong. Vamos lá. Pronto. Aí aqui apareceu, não prejudica outra pessoa e independência do ser humano. Por que apareceu junto? É porque eu pedi para exibir todos os textos dos elementos strong. O primeiro é o não prejudica outra pessoa e o outro é a independência do ser humano. Eu posso olhar aqui no HTML e eu posso ver aqui, ó, nossos elementos strong. O primeiro e o segundo elemento strong. Então, a gente conseguiu resolver a nossa primeira questão, né? Que era selecionar todos os elementos strongs e exibir o texto desses elementos no console. Eu selecionei o primeiro elemento strong e o segundo. E exibi o texto de cada um, que o primeiro texto é não prejudica outra pessoa e o próximo texto é a independência do ser humano. Questão 1, resolvida. Vamos para a segunda questão. Conforme a primeira questão, a estrutura basicamente é a mesma, porém muda o estilo do site, né? Aqui eu tenho um estilo diferente e também tem um texto diferente, né? Porque é outro exemplo que a gente está utilizando. Vamos ver aqui como é que está esse exemplo. Aqui está falando sobre países, né? O que é considerado um país, exemplos de países. Vamos ver aqui o que é que o enunciado da questão está falando. Né? Com base no HTML acima, escreva um código responsável por selecionar o elemento com o atributo class igual a cidade e exibir o texto desse elemento no console. Utilize o jQuery para selecionar o elemento e pegar o seu texto. Pronto, pessoal. Conforme eu havia comentado, para eu poder pegar o texto de alguma coisa, né, primeiro eu preciso ter essa coisa, né, que essa coisa, no caso, seria o elemento. Então, a gente vai utilizar o jQuery novamente, sempre vamos utilizar o jQuery agora para estar selecionando elementos, modificando seu comportamento, fazendo diversas coisas. Digitamos a estrutura básica. Porém, agora a gente não está selecionando o elemento, né? Um elemento strong, um elemento li, um elemento h1. A gente está selecionando os elementos que tem o atributo class, né? Que é esse atributozinho aqui, ó, tem todos os elementos li. E o valor dele é igual à cidade. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer da seguinte forma para o jQuery selecionar os elementos com a classe igual à cidade. Aqui dentro, agora não estamos mais utilizando seletor de elemento, agora estamos utilizando o seletor de classe. Para utilizar um seletor de classe, a gente inicia com ponto, que representa o seletor de classe, e o valor da classe, que no caso seria cidade. O que é que eu falei, né? Eu falei o seguinte, jQuery, para todos os elementos no site com o atributo class, né, que é um ponto, que o seu valor é cidade, seleciona para mim. No nosso site, a gente tem apenas um elemento com o atributo class igual a cidade. Então ele selecionou somente esse elemento. Claro que ele poderia selecionar diversos elementos, mas a nossa questão não pede isso. Vamos armazenar uma variável, vou chamar aqui de elemento. Pronto, selecionei. Próxima etapa. Eu tenho que exibir esse texto no console. Para pegar o texto desse elemento, como eu já havia mencionado na primeira questão, a gente tem uma função chamada .text.
que é uma função do jQuery, que é responsável por pegar o texto do elemento que ele está vinculado. E repare, eu não vinculei ainda o elemento. Então, eu digito o nome aqui da variável, né, que se chama elemento.text. Agora, ele vai selecionar o texto desse elemento selecionado, né? Se tivesse mais de um, ia selecionar o texto dos vários elementos selecionados. Consegui pegar o texto, porém agora falta a última etapa, né? O último passo, que é exibir no console do navegador. Para isso, a gente tem a função console.log e a gente coloca o texto que a gente pegou aqui dentro, sem o ponto e vírgula. Pronto, vamos ver lá no nosso site. Quando eu atualizar o site, é para ele exibir o nome Forquilha. Por quê? Porque Forquilha, deixa eu abrir aqui o HTML, né, no navegador. Forquilha é o único elemento com atributo class igual a cidade. Então, a gente conseguiu resolver a nossa segunda questão. Vamos para a terceira. Na terceira questão, a gente tem o seguinte site. Um site falando sobre a culinária do Nordeste do Brasil. Aqui cita quais são os estados que formam a região Nordeste, falam sobre a culinária nordestina e alguns pratos típicos da mesa nordestina. Pronto. Vamos lá para o nosso código. Inicialmente, né, a gente tem o estilo do nosso site. Dentro do body, a gente tem o conteúdo do nosso site, né? O texto, as imagens, as listas que vão ser exibidas no nosso site. Agora vamos lá para o nosso enunciado. Com base no HTML acima, escreva um código responsável por selecionar o elemento com o atributo ID igual a Ceará e exibir o texto desse elemento no console. Pronto, pessoal. Aí está dizendo para utilizar o jQuery para fazer todo o processo. Mais uma vez, se eu quero exibir o texto de um elemento, primeiro eu tenho que pegar esse elemento, né? Aí para pegar esse elemento, a gente pensa se vai utilizar o seletor de elemento, o seletor de classe ou o seletor de ID. A gente tem que verificar no enunciado. Para pegar qualquer elemento, né? Como a gente já sabe, a gente utiliza o jQuery, que essa é a estrutura básica dele. Agora tem uma diferença. A questão 1, a gente utilizou o seletor de elemento. A questão 2, a gente utilizou o seletor de classe, né? E agora, na questão 3, a gente vai utilizar, no caso, né, o seletor de ID. Por que a gente vai utilizar o seletor de ID? Porque no enunciado diz o seguinte, ó, selecionar o elemento com o atributo ID igual a Ceará e exibir o texto desse elemento no console. Então, aqui é uma nova regra. A gente tem que selecionar todos os elementos com o atributo ID igual a Ceará. Para a gente obedecer essa regra, né, selecionar elementos que têm determinado ID, a gente vai utilizar o seletor de ID. Como é que a gente faz? Dentro dos parênteses aqui, né, da nossa estrutura do jQuery, a gente vai dizer o seguinte, hashtag, que quer dizer o quê? jQuery seleciona todos os elementos com o ID, né, que o hashtag significa o seletor de ID, igual a Ceará. Recapitulando, eu estou dizendo o seguinte, jQuery seleciona todos os elementos com o atributo ID, né? Aí eu digo dessa forma, utilizando o jogo da velha, que o valor desse atributo ID tem que ser igual a Ceará, que eu coloquei bem aqui. Ele vai selecionar, no nosso caso, ele vai selecionar somente o elemento LI com o ID igual a Ceará.
Aí a gente vai fazer o seguinte, vai armazenar na variável, né, para poder utilizar ela depois. Var elemento. A gente poderia mudar o nome da variável também, né? Não precisa ser só esse, né? A gente poderia botar aqui comida, vamos supor. Um exemplo aqui. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente já conseguiu selecionar todos os elementos no site, ou o elemento no nosso site, né? Que no caso eu estou falando que o que aparece no nosso site é dentro do body, com o atributo ID igual a Ceará. No caso, ele só devolveu 1. Após a gente conseguir pegar os elementos com o atributo ID igual a Ceará, né? Poderia ser outro, mas a questão pede que seja igual a Ceará. A gente tem que pegar o texto. E é o mesmo processo das outras questões. Eu digo o nome da variável, né? Que dentro dessa variável tem os elementos que o jQuery pegou. E a gente utiliza a função text do jQuery para pegar todos os elementos, para pegar o texto, né, desse elemento, ou se tivesse outros elementos. Vamos utilizar a função console.log para exibir o texto desse elemento, né, que a gente pegou utilizando o jQuery. Selecionamos os elementos com atributo ID igual a Ceará e agora estamos exibindo o texto, né, desse elemento que foi pego com jQuery no console. Vamos testar. O resultado é para ser Baião de 2. Quando eu atualizar, pronto, Baião de 2. Terceira questão resolvida. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão também tem um CSS específico, né, para esse site. E o body dela, né, o conteúdo, né, que vai ser exibido para o usuário, ele é muito simples. Ele é só um botão que tem um ID, um valor cor, e o texto clica aqui. Vamos dar uma olhada. Pronto, que é a nossa quarta questão. Não tem nada de especial, né? Quando eu passo o mouse por cima, ele muda essa cor do botão, né? E da borda também, porém, a questão ela não está pedindo isso, né? Ela vai pedir outra coisa, que a gente vai ver agora. Ela diz o seguinte, a quarta questão. Com base no HTML acima, escreva um código responsável por exibir no console a mensagem "tem gente clicando". Essa mensagem só deve ser exibida quando clicarem no botão. Aí utiliza as funções do jQuery para monitorar o clique no botão. Pessoal, primeiro de tudo, se eu quero pegar o texto de uma coisa, se eu quero monitorar uma coisa, eu sempre tenho que pegar ela primeiro, né, para estar disponível para mim poder utilizar. E a gente vai utilizar novamente o jQuery. Estrutura básica. E agora é o seguinte, o enunciado está dizendo que é para a gente mandar uma mensagem no console, né, fazer com que a mensagem no console seja exibida quando alguém clicar no botão, né? A gente pode utilizar, no caso aqui, dois seletores. Poderíamos selecionar esse botão que está no site apenas botando o nome button, né? Ou seja, aqui eu estou utilizando seletor de elemento. Eu estou dizendo assim, jQuery, dentro do meu body, seleciona todos os elementos com o nome button. Como no caso só tem um botão, beleza. Ou eu poderia também pegar através do ID, né? Eu poderia utilizar o seletor de ID. Aí botava jogo da velha, cor. Que diz o seguinte, jQuery seleciona todos os elementos dentro do body que o atributo ID for igual a cor. Eu posso tanto utilizar de uma forma como de outra. Tudo depende do enunciado da nossa questão. Como o enunciado está dizendo apenas para a gente verificar quando alguém clicar no botão, ele não está sendo mais específico, então a gente não precisa
a gente pode, né, fazer das duas formas como eu mencionei. Vamos fazer da primeira forma, que é utilizando o seletor de elemento. Vou armazenar uma variável. O nome dela vai ser botão. Então, a gente já concluiu a nossa primeira etapa, né? Que é deixar disponível o elemento para a gente poder monitorar quando alguém clicar nele. Agora, a gente vai fazer o seguinte. No jQuery, a gente tem uma função chamada clique. Essa função é responsável por monitorar quando o usuário, lá no site, clicar no elemento que eu colocar do lado esquerdo aqui, né? No caso seria botão. Aí no caso, botão.clique. Ou seja, jQuery. Quando alguém clicar nesse elemento que está armazenado na variável botão, né? Que no caso é o botão clique aqui. Você deve fazer o seguinte. Aí a gente vai abrir aqui, né? Vamos descer um pouco. Vamos escrever esse trecho de código, né? Function. E dentro dessa função aqui dentro, a gente coloca o que a gente quer fazer. Que no caso é o quê? Exibir no console a mensagem tem gente clicando. Aí eu digito console.log e boto o texto. Tem gente clicando. Pronto. Resolvemos a nossa quarta questão. Já eu mostro o resultado. Só para recapitular aqui, né? Selecionei todos os elementos, né? No meu body com o nome button. Só tem um elemento, o nome button. E eu estou dizendo para o jQuery monitorar quando alguém clicar nos elementos armazenados na variável botão. E quando clicar, né? A gente disse que o enunciado diz que tem que fazer uma coisa. Aí dentro dessa função clique, a gente tem, ó, essa funçãozinha aqui, essa function. Aí dentro dela que a gente coloca o que a gente quer fazer. Sempre vai ter essa function aqui. E dentro dela a gente coloca o que a gente quer fazer. Se quisesse mudar de cor, aí dentro que a gente ia colocar, né, da function. Querer modificar a posição, cor de fundo, cor da fonte e assim por diante. Vamos lá. Atualizando aqui a página. Agora vou clicar. Apareceu aqui, ó. Tem gente clicando. Nossa quarta questão está resolvida. Vamos agora para a nossa quinta questão. Temos um CSS específico para essa quinta questão, né? Não vou comentar, que não é o intuito. Dentro do nosso body, né? Que é o que vai aparecer no site. Também tem só um botão, né? Nosso site só tem um botão. E aqui embaixo temos o enunciado, né, da nossa questão da quinta. Vamos mostrar aqui logo o site da quinta questão. Está aqui o nosso botão. Não está acontecendo nada quando eu clico nele, né? Estou clicando, não acontece nada. Nosso site é muito básico, é só isso. Vamos ver lá o que pede na quinta questão, no enunciado. Com base no HTML acima, escreva o código responsável por mudar a cor de fundo do body. Ou eu poderia botar assim também, mudar a cor de fundo do site, quando alguém clicar no botão. Utilize as funções do jQuery para monitorar o clique no botão e mudar a cor de fundo do body. Recapitulando. Se eu quero, né, monitorar alguma coisa, primeiro eu tenho que ter ela. E o que é que eu vou monitorar? Eu tenho que monitorar o botão, né? Ou seja, eu tenho que monitorar quando alguém clicar no botão. Então, a gente vai selecionar o botão. Vamos utilizar o jQuery. E aqui dentro a gente vai utilizar novamente o seletor de elemento. Que como é que a gente utiliza? Só colocando o nome do elemento que a gente quer selecionar. Aí o jQuery agora vai selecionar todos os elementos button dentro do nosso body. Vou armazenar na variável. Eu vou chamar ela de botão.
E agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que achar uma forma do jQuery monitorar quando alguém clicar nesse botão, né? Nesse elemento que foi selecionado. A gente já viu, né? Na questão 4, que o jQuery tem uma função chamada click. O jQuery tem uma função chamada click. E essa função é responsável por monitorar quando alguém clica no elemento ou nos elementos que a gente colocar aqui do lado. Eu vou colocar aqui botão. Aí é o seguinte, o jQuery está monitorando quando alguém clicar nos elementos que estão dentro dessa variável, né? Ou seja, os elementos botão no site. Ou seja, a gente só tem um botão. Então, quando alguém clicar nesse botão, o jQuery vai observar que ele vai ter que fazer alguma coisa. Aí, como a gente já viu, aqui dentro da função click, a gente tem esse trechozinho de código, que é o function. Aí, dentro do function, a gente diz o que, que a gente quer fazer. E no enunciado da questão, diz que a gente tem que mudar a cor de fundo do site quando alguém clicar no botão. Aí agora apareceu outra situação. Eu tenho que primeiro selecionar o fundo do site para depois mudar a cor. Eu não consigo mudar a cor sem selecionar, né? Ou seja, sempre tem que estar disponível os elementos para eu poder fazer alguma coisa. Se vocês recordam, a gente tem uma tag chamada body, né? O elemento body, que ele é o elemento responsável por tudo aquilo que a gente visualiza no site, né? Então, a gente vai utilizar o jQuery para selecionar todos os elementos body dentro do nosso site. A gente só tem um elemento body, tá certo? Aí que a gente utilizou o seletor de elemento e disse qual era o elemento que eu queria que o jQuery selecionasse. Aí o jQuery recebeu o nome do elemento e selecionou ele. E para mudar a cor, a gente vai ver agora uma nova funçãozinha, né, que eu não comentei, que é a função CSS, que é uma função do jQuery, que ela é responsável por adicionar um estilo para o elemento que ela está vinculado. Poderia ser o fundo do site, poderia ser um botão, poderia ser uma imagem. Tudo que ela está vinculada, ela consegue modificar, né, o seu estilo. Como é a estrutura dessa função? Primeiro, a gente diz qual é a propriedade que a gente quer mudar. Vamos botar aqui background color, que é a propriedade do CSS que possibilita mudar a cor de fundo, vírgula. E dentro dessa segunda aspa, a gente vai colocar o valor que a gente quer para essa propriedade. Aqui eu posso mudar a cor para que eu bem desejar. Então, vamos supor que eu vou botar aqui red. Pronto. Resolvemos a nossa quinta questão, que foi o quê? Que eu utilizei o jQuery, né, com a função click para monitorar quando alguém clicar no botão que está no nosso site. E quando alguém clica, eu tenho que mudar a cor de fundo do site. Aí dentro do function, né, que toda vez a gente utiliza ele, né, que dentro dele é que a gente diz o que é que tem que ser feito. Eu falei o seguinte: jQuery seleciona o fundo do site, né? Que o fundo do site é representado pela tag body, que é tudo que a gente vê no site. E modifica o seu estilo, que agora é essa função chamada CSS, que ela é responsável por modificar as propriedades CSS dos elementos que ela está vinculada. A primeira opção aqui é a propriedade que eu quero modificar, aí vírgula. A segunda opçãozinha aqui é o valor, tá certo? Vamos ver lá como é que vai funcionar. Vou atualizar o site. Ou seja, quando eu clicar nesse botão aqui,
clique aqui, a cor de fundo do site tem que mudar para vermelho. Mudou. Então, assim, a gente conseguiu resolver nossa quinta questão. E é isso, pessoal. Vejam, né? Vejam esse vídeo completo, revisem, pratiquem, né? No caso, naquele site chamado codepen.io. Que quem tiver dúvida, acessa lá o grupo de programação web que vai estar lá disponível, ou eu posso mandar o link. E é isso, valeu!